E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: a flecha da vitória. Querido ouvinte, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra. E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados e potestades. É a batalha espiritual. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. É uma batalha diária. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair, porque maior é aquele que está em nós. E eu quero falar com você sobre a flecha da vitória. Você tem uma flecha de vitória, que é a unção de Deus dentro de você. Para a gente entender melhor essa mensagem, eu quero ler com você em 2 Reis 13, o versículo de número 18. Disse mais o profeta: tome a flecha. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Essa passagem é uma passagem bíblica conhecida quando o rei Joás foi visitar, o profeta Eliseu. E ali nessa visita o profeta já estava de idade, já estava velhinho, Eliseu estava doente, e o rei disse: meu pai, chorou ali, porque Eliseu era uma peça fundamental naquele tempo, pelas revelações de Deus, pela direção de Deus. Assim a gente entende a importância de um homem de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem que tem a direção, a revelação de Deus. Aí Eliseu tomou um arco e uma flecha e disse ao rei: põe a tua mão sobre o arco. E pôs a sua mão. E Eliseu colocou a sua mão sobre a mão do rei. Sabe o que isso representa para nós hoje? A gente coloca a mão numa situação com a nossa força, com a nossa capacidade, com a inteligência que Deus nos deu, mas quando Deus coloca a mão dele sobre a nossa mão, aí o potencial, porque dentro de nós habita o poder dos poderes, o Deus onipotente. Então, quando Deus coloca a mão dele sobre a nossa mão, algo acontece. Tem o esforço pessoal, a dedicação, trazendo para a batalha espiritual, para o nosso dia a dia, é oração, é jejum, é leitura bíblica, é vida de igreja, participar, da oração, do clamor, da súplica, estar na casa do Senhor, mas mais do que isso, a mão do Senhor que traz a direção. A mão de Deus traz a direção, a orientação, e assim, nesse ato da mão do profeta sobre a mão do rei, Deus está falando para nós hoje. Precisamos confiar em Deus. Precisamos depender de Deus. Precisamos entregar tudo a Deus. Precisamos esperar em Deus e aquietar o nosso coração. Aí o profeta disse mais, no versículo 17, abre a janela para o oriente. E disse Eliseu, atira a flecha do livramento do Senhor, a flecha do livramento, porque vai ferir esse povo sírio até os consumir. Sabe o que isso para nós, profeticamente, o Espírito traz a revelação nesse texto para nós? Abrir a janela para o Oriente é olhar para o alto, é olhar para o céu, é olhar para cima. Como disse o rei Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. E lançar a flecha. Essa flecha
é a palavra da fé. Você olhando para o alto, você se torna profeta do seu destino. Você começa a profetizar: eu e minha casa servimos ao Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, graças a Deus que me dá vitória em Cristo Jesus, eu tudo posso naquele que me fortalece, nada e nem ninguém vai me separar do amor de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, meu nome está escrito no livro da vida, em Cristo eu sou mais que vencedor. Tem a luta, tem o problema, tem o levante do inimigo, mas maior é o Senhor na minha vida, e eu vou lutar e vencer, eu vou plantar e colher, eu vou ver os sinais da bondade do Senhor aqui na terra dos viventes. Isso é abrir a janela e lançar a flecha. A palavra da fé. A palavra da fé está pertinho de nós, está dentro do nosso coração. Com o coração a gente crê e com a boca a gente faz a confissão, profetizando. Pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Jesus fala isso em Mateus 12:37. Porque muita gente só sabe murmurar, reclamar, aí é a flecha da derrota. A flecha da vitória é a palavra da fé. Eu vou lutar e vencer em nome de Jesus. Abrindo a janela, lançando a flecha, visão ampla, visão do reino, visão do propósito de Deus. O nosso foco, olhar para cima, olhar para Jesus, olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. E assim nós vamos destruir o inimigo. Vamos amarrar o valete. Vamos saquear a sua casa. Vamos entender para nós hoje o que significa a flecha da vitória. Esse texto fala de algo que é comum hoje na vida da igreja. Os atos proféticos. Como Paulo ungiu os lenços. Como Jesus, cuspiu ali na terra e fez lama para passar nos olhos. A doutrina do ponto de contato são pequenas situações que são feitas de maneira profética para despertar a fé. Quando você vai no altar buscar uma oração de Deus, é um ato profético. Quando você dobra o seu joelho na casa do Senhor, ou mesmo no seu quarto de oração, é um ato profético. Quando você sobe ao monte para ter mais intimidade com Deus, é um ato profético. Quando você coloca sobre o rádio um copo com água para um doente beber, uma fotografia de um parente, de um ente querido, uma peça de roupa, um documento na justiça, são atos proféticos. É a doutrina do ponto de contato. É você falando, Senhor, é você rasgando o seu coração. O rei de Israel aqui estava desesperado pelo cerco do rei da Síria. Então, Eliseu mandou ele pegar o arco e a flecha, mandou ele reter aquilo firme, segurar com força, colocou a mão sobre a mão do rei, é Deus colocando a mão dele sobre nós, a boa mão do Senhor, e lançou a flecha da vitória. A palavra da fé, a palavra profética. Você é profeta do seu destino, não fique reclamando, murmurando, fique em adoração, profetizando a palavra de Deus. E Deus entra em ação. Depois o profeta pediu ao rei para ferir a terra. E ele feriu apenas 3 vezes. A janela e a flecha da vitória é um ato profético com relação às coisas espirituais. Ferir a terra é uma coisa prática, porque a luta nossa no dia a dia é aqui na terra. A luta pela sobrevivência, a luta por estar firme na presença do Senhor nesse mundo caótico, nesse mundo que jaz no maligno. Aí o rei feriu 3 vezes só. E o profeta falou, não, tinha que ser muito mais. Ferir a terra com a flecha da vitória significa que você não vai desistir de orar, você não vai parar de orar, você não vai parar de clamar, você vai fazer como Jacó no vale de Peniel, você vai falar, Senhor, eu estou grudado em ti, não te largo. E ferir 3 vezes apenas é o que a maioria de nós faz, ora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes,
e depois deixa para lá. Que nessa manhã o Espírito Santo possa levar você a entender a importância da intensidade da fé, da intensidade na oração, no clamor, na súplica. Pare e pense. Pense sobre isso. Abra a janela para o Oriente e lance a flecha da vitória. A boca fala do que o coração está cheio. Que o nosso coração possa estar cheio de fé e esperança, para que possamos profetizar. E essa palavra profética é a chave da vitória, que destrona o inimigo, que desfaz a obra do mal e chama à existência a vitória do Senhor. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Entenda isso. Dentro de você está a flecha da vitória, a palavra profética para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus.